E aí, galera, tudo bem? Vamos fingir que eu não sumi, que eu não tive quase uma crise de burnout e vamos seguir a vida normal aqui no YouTube, certo? Esse vídeo não tem roteiro, também nem me arrumei muito, mas é um assunto que tá meio em alta, eu tava montando uma aula sobre isso e eu resolvi trazer ele aqui pro YouTube justamente porque ontem na academia uma senhora me parou e falou que gostou dos poucos vídeos que tem aqui no YouTube que ajudaram ela. Então pensei, cara, esse assunto é algo que, de certa forma, eu vivi ele. E eu vejo que hoje em dia muitas mulheres também vivem ele. Então, por que não trazer por YouTube, né? Então, meio que dane-se a edição, dane-se se eu tô arrumada ou não, e também dane-se o roteiro. E vamos conversar sobre o meme magras, magras, magras e o risco de transtornos alimentares. Não só voltado para o meme em si, mas voltado para as mídias sociais no geral e qual é o impacto disso na saúde mental das mulheres, né? E o risco de transtornos alimentares e transtornos de humor, como depressão e ansiedade. Enfim, para quem não me conhece, eu sou Carol Del Monte, sou nutricionista e eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Bom, eu já tive diagnóstico, na verdade tenho o diagnóstico de bulimia, só que a bulimia, ela é, assim como os demais transtornos alimentares, eles não têm cura. Então a pessoa que já teve um diagnóstico, ela não está curada, mas ela pode entrar em remissão. Ou seja, os sinais e os sintomas do transtorno, eles podem ser atenuados ou até mesmo deixarem de existir. Só que isso não significa que a pessoa está curada, porque pode acontecer algum evento gatilho ou alguma coisa na vida dela que desencadeia novamente o transtorno, ou seja, os sinais e sintomas dele. Então, uma pessoa que já teve o diagnóstico de transtorno alimentar, ela está sempre pisando em ovos. Então, ela tem que ter, de certa forma, uma vigilância quanto aos seus comportamentos alimentares. E bom, um dos fatores que influencia o transtorno alimentar, né, é justamente o estresse, a autocobrança em relação ao físico, ao peso, à forma corporal. E hoje a gente vê que nas mídias sociais, esse padrão de beleza, essa cultura magreza, ela tá muito em alta. Antes, o que era algo difícil da gente ver nas redes sociais e comportamentos disfuncionais que as pessoas com transtornos alimentares faziam escondido, hoje é normalizado e isso é um problema. Vou dar um exemplo. No TikTok, por exemplo, você vê esse meme magras, magras, magras e as pessoas magras, um corpo padrão, que não tem sobrepeso ou obesidade, indicando ou relatando que está usando Ozempic, Mounjaro, diuréticos, laxantes, comemorando que teve diarreia ou indução de vômito. Então a gente vê que os comportamentos disfuncionais relacionados à alimentação, ao próprio comportamento alimentar, eles vêm sendo cada vez mais normalizados e isso é um problema. Porque isso, de certa forma, encoraja mulheres que estão descontentes com o seu corpo a realizarem tais comportamentos em busca de um padrão de beleza que muitas das vezes é inalcançável. Então teve um certo período das mídias sociais que entrou em alta a questão do body position, que é basicamente a aceitação do corpo, né? Por quê? Desde ali, o início dos anos 2000, as mídias sociais, elas reforçam um padrão de estética de corpo feminino magro, slim, que a gente chama de heroína chique, que é, vamos dizer assim, é uma mulher magra, tem até ali uma certa definição muscular, uma pele mais lisinha, aparenta ser mais chique. Então, esse estereótipo, ele vem sendo reforçado justamente pelas mídias sociais que empoderam essas mulheres. Então, esse corpo mais magro, ele seria relacionado à felicidade, a melhores empregos, a dinheiro, a sucesso, a elegância, a beleza. Enquanto a gente vê pouco nas mídias sociais o corpo real, o corpo normal da grande maioria das mulheres. Então, isso acabou gerando, de certa forma, uma pressão social para as mulheres serem cada vez mais magras. E aí, com isso, veio o body position, que é adicionar mulheres com corpo normais ali, mostrar celulites, estrias, um pouco de gordura nas propagandas de televisão, porque isso é uma forma de encorajar também
as mulheres a se aceitarem. Ok, nem toda mulher precisa se aceitar como ela é, e tá tudo bem. É justamente você não gostar do que vê que pode levar ao processo de mudança. Mas existe uma linha muito tênue aí entre a autoaceitação e o realizar comportamentos a fim de suprir uma expectativa da sociedade. E aqui que a gente entra nesse ponto que eu acho problemático do meme magras, magras, magras. Tem uma frase que ficou em alta no TikTok esses tempos, que foi: a felicidade é magra, como se atingir determinado corpo ou padrão estético fosse trazer a felicidade. No entanto, eu falo isso como voz de fala de quem já passou por isso, mas também como profissional que atende mulheres que passam por isso. Boa parte das mulheres que buscam isso de forma desordenada acabam tendo inúmeros prejuízos psicológicos, justamente pela alta carga de estresse. Então, são mulheres que normalmente restringem muito a alimentação, não no sentido de calorias, mas também de alimentos, e a própria percepção cognitiva de estar sempre restringindo a alimentação. São mulheres que podem desencadear comportamentos compensatórios quando acabam comendo demais, ou até mesmo passam a utilizar medicamentos que não são para fins estéticos com o objetivo de emagrecer. E aqui que entra um ponto sobre os transtornos alimentares. É bem visto na literatura científica que o estresse em si, seja ele agudo ou até mesmo crônico, ele pode aumentar o risco de comportamentos alimentares disfuncionais. E um comportamento alimentar disfuncional, ele pode progredir para um transtorno alimentar. Então, hoje as mídias sociais, já é bem claro isso na literatura científica, que ela aumenta risco de ansiedade, de depressão, justamente pela comparação, que é um fator estressor também, mas também para transtornos alimentares. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mas tem um artigo que ele é um estudo observacional, que ele observou meninas, né, no ano de 2015 e no ano de 2022, e acompanhou essas meninas por um tempo. E, basicamente, o objetivo do estudo era comparar se as meninas de 2022, pós-pandemia, que estavam mais expostas às redes sociais, tinham comportamentos alimentares disfuncionais quando comparadas às meninas de 2015. Vale lembrar que depois aí do Covid, a ascensão das redes sociais, assim, deu um boom, né? E principalmente as redes sociais relacionadas à imagem, ou seja, o TikTok, o Instagram, aqui o próprio YouTube, e de certa forma o lifestyle, ele vem crescendo como um ramo dessas redes sociais. Então são blogueiras postando sua rotina, mulheres magras enaltecendo o corpo, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem sobre isso. O problema é que muitas das vezes esse excesso de conteúdo valorizando o físico, o corpo, ele pode desencadear problemas em mulheres que não têm esse corpo, e até mesmo reforçar o comportamento de mulheres que estão fazendo comportamentos disfuncionais para atingir esse corpo. E aí esse estudo viu que em 2022 as meninas, elas consumiam mais redes sociais quando comparadas às meninas de 2015. E o estudo reforça que não necessariamente o aumento do risco para transtornos alimentares e comportamentos disfuncionais seja pelo tempo de consumo ou tipo de rede social, mas está relacionado ao conteúdo consumido. E normalmente a grande maioria das meninas de 2022, elas consumiam conteúdos mais voltados para beleza, lifestyle, corpo. Então isso acabou desencadeando mais comportamentos disfuncionais, como, por exemplo, utilização de laxantes, de diuréticos, de medicamento anti-obesidade, de dietas mais restritivas, excesso de exercício físico, indução de vômito. Além disso, essas meninas de 2022, quando comparado às meninas de 2015, elas tinham um afeto negativo maior e uma percepção prejudicada sobre sua imagem. Então, digamos assim, eram meninas que se sentiam mais feias,
tristes, tinham episódios de humor mais deprimido, elas tinham uma aceitação negativa sobre si, elas achavam que as pessoas validavam ela por conta da sua imagem, não por quem elas são. Então a gente vê que a ascensão das redes sociais, principalmente essas voltadas para a imagem, elas estão trazendo muitos prejuízos para as mulheres. E a gente olha esse meme magras, magras, magras e outros memes voltados aí para a estética feminina, e a gente vê que de certa forma é engraçado, algumas coisas são engraçadas, mas existem muitas coisas problemáticas por trás que estão sendo normalizadas e tipo, ninguém tá falando disso. Então, cara, eu acho que sim, a gente precisa ter um certo cuidado, um estado de vigilância aumentada pro tipo de consumo que a gente, o tipo de conteúdo que a gente consome aqui nas redes sociais, na internet, principalmente nós mulheres, que somos, de certa forma, o público mais acometido pelos transtornos alimentares. E assim, gente, não é uma lacração nem nada do tipo, mas desde muitos anos, o corpo feminino, ele é um objeto sexual, assim, mostrado nas redes, sabe? Então, ter aquele corpo esbelto é como se fosse uma coisa imposta pela sociedade para a mulher. E beleza, não tem como a gente mudar isso a nível macro. Mas, cara, no nível micro, a gente pode ir mudando isso em prol da nossa saúde mental. Então, cara, se você vê que você está consumindo determinados conteúdos, que depois que você consome você se sente mais ansiosa, você começa a flertar com certo comportamento que você olha e fala, cara, não tá certo isso. E muitas das vezes, aí entra aqui o ponto, esse excesso de memes e de conteúdos normalizando esse tipo de comportamento, de usar medicamentos, induzir vômitos, laxantes e diuréticos, como eles estão sendo normalizados, muitas mulheres que não têm o conhecimento mínimo, elas não enxergam o problema nisso. E, gente, muitas pessoas pensam, transtornos alimentares é só, por exemplo, a bulimia e a compulsão alimentar, onde come muito, ganha peso, depois faz um método compensatório. Não, não. Os transtornos alimentares, eles também podem levar à mortalidade. A anorexia, por exemplo, que é algo prevalente em mulheres e que está comum principalmente em modelos, é um dos transtornos alimentares que mais matam, justamente pela indução do suicídio. Então, é um tema muito sensível e que a gente não pode deixar passar assim, como se fosse algo normal. Então, meu conselho, minha dica para vocês é o seguinte, que foi o que eu fiz e eu faço constantemente. Cara, evitem consumir conteúdos nas redes sociais que levem vocês a se sentirem mal consigo mesmo e se resumirem à sua forma corporal. Nós, como seres humanos, nós somos mais que um pedaço de carne. Nós temos uma vida para além da dieta. Nós temos uma vida para além do nosso corpo, para além do exercício físico. Hoje eu vejo no consultório que muitas mulheres, principalmente mulheres, gente, é muito difícil pegar homem assim, mas principalmente as mulheres, elas se resumem em dieta e exercício físico. Relembro. Não é um problema você buscar querer melhorar seu físico. É ok, tudo certo sobre isso, até porque a estética importa. Mas a partir do momento que a dieta, o exercício físico e o seu corpo ele se tornam o centro da sua vida, onde você é resumida a isso, talvez seja a hora de você repensar. Então, assim, cuidado com o conteúdo que vocês consomem nas redes sociais. E se desde cedo vocês começam a perceber, de certa forma, uma angústia, uma ansiedade, um humor mais deprimido quando expostas a esse tipo de conteúdo, procure ajuda desde cedo, tá? E, gente, pelo amor de Deus, não vamos normalizar esse tipo de comportamento. Isso aí, cara, destrói a vida de diversas mulheres. Enfim, é isso. Eu acho que eu nem me apresentei aqui, né? Mas, enfim... não, apresentei sim no começo, esquece essa parte. Mas enfim, caso vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de curtir aqui no canal, compartilhar. E caso vocês queiram saber aí sobre a minha experiência com a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, porque vale lembrar que os transtornos, eles podem migrar de um para outro. Então a pessoa já teve diagnóstico de anorexia, com o tempo ela pode migrar para bulimia, depois compulsão, e também pode acontecer isso de maneira inversa também. Então eu já tive o diagnóstico dos dois, primeiro de bulimia, depois migrou para o transtorno de compulsão alimentar,
Enfim, foi uma longa jornada, inclusive foi por esse motivo que eu entrei na nutrição. Caso vocês queiram que eu traga um pouco do meu relato, como que foi meu processo de mudança, só comentarem aqui. E eu prometo que eu vou voltar a postar mais vídeos, certo? Muito obrigada e até a próxima!